Olá, prezado aluno, olá, prezada aluna. É um prazer receber você. Quero lhe agradecer já de partida por ter escolhido o Instituto de Educação Cristã Crer e Ser. E é uma alegria poder estar aqui com você para compartilhar conteúdo, conhecimento, para você que é educador cristão, educadora cristã, para você que não é, mas aspira ao ministério do magistério cristão e poder assim contribuir com a educação cristã. E você que talvez não se enquadre em nenhuma dessas duas definições, né? Talvez não é educador, também não pretende necessariamente trabalhar com a educação cristã, mas como nós estamos aqui oferecendo um curso voltado à interpretação bíblica, você está tendo acesso a esse conteúdo e eu espero que o curso possa ser assim muito útil a você. Esse curso de interpretação bíblica, ele naturalmente ele vai trazer, ele vai apresentar pressupostos que são comuns dentro, né, da área de pesquisa da hermenêutica. Em algum momento a gente dialoga também com alguns princípios da exegese, mas a gente procura neste curso afunilar ou direcionar esse uso desse instrumental da hermenêutica para o trabalho do educador cristão. Eu vou fazer para você uma apresentação das nossas 12 unidades que compõem o nosso curso. A gente vai ter aqui uma visão panorâmica e em seguida a gente vai avançar então já trabalhando aí a primeira unidade de aprendizagem do nosso curso de interpretação bíblica voltada para educadores cristãos. A nossa primeira unidade, o seu título é A Necessidade da Interpretação Bíblica. A unidade 2, nós vamos fazer uma introdução à hermenêutica. Na unidade 3, nós vamos falar sobre gêneros literários. Na unidade número 4, nós vamos falar sobre as figuras de linguagem. O A de número 5, ou seja, a unidade de aprendizagem número 5, princípios fundamentais de interpretação bíblica. E aí a gente começa já a essa altura do curso, perceber que nós temos uma parte do curso que é muito prática que você consegue transpor para a atividade da educação cristã. A unidade número 6 é educação cristã, uma definição. Seria até uma incoerência num curso como esse a gente não apresentar uma definição do que se entende por educação cristã. Na unidade número 7, a gente fala sobre as instâncias da educação cristã. Na unidade número 8, o papel do educador cristão e da educadora cristã. Unidade número 9, o que é a leitura popular da Bíblia, um conceito muito importante aqui também no contexto do nosso curso, já que, digamos que majoritariamente o educador cristão, no seu trabalho lá nas igrejas ou na igreja onde ele trabalha, ele vai lidar constantemente com a leitura popular da Bíblia. Na unidade número 10, nós vamos falar sobre a hermenêutica como aliada à educação cristã. Depois, na unidade número 11, a leitura popular da Bíblia fomentada e melhorada pela educação cristã. A gente conclui aí, com a unidade número 12, o título ficou até um pouquinho grande, a utilização prática de princípios hermenêuticos para o melhoramento da leitura popular da Bíblia. Então a ideia é pegar esses princípios e levar para a leitura popular da Bíblia, de modo que você possa, assim, aprimorar esse fazer, essa forma de se apropriar das Escrituras. A nossa unidade de aprendizagem número 1, você está vendo aí na tela o A1, é a abreviação de unidade de aprendizagem, ok? Nós estamos trabalhando com esse conceito. Então, na nossa primeira UA, nós vamos falar sobre a necessidade da interpretação. E alguém pode perguntar, eu preciso interpretar a Bíblia? É claro que esse é um processo inerente, você lê a Bíblia, como você vai ler a tela que vai aparecer logo em seguida, e você está interpretando. Mas a grande questão, o interesse maior da hermenêutica, é se esta interpretação está correta. Aqui eu trago uma fala do Walter Kaiser e do Moisés Silva, este último, que é um grande hermeneuta, muito conhecido. Eles vão dizer o seguinte: nunca tivemos aula sobre como interpretar o jornal. Nenhum ensino médio oferece algum curso sobre a hermenêutica da conversação. E isto é uma realidade mesmo com respeito a cursos sobre Shakespeare ou Homero, que certamente tratam de interpretação da literatura, mas em que nenhum pré-requisito de hermenêutica aparece. Por que então somos informados repentinamente em nossa educação acadêmica de que precisamos nos tornar peritos em uma ciência aparentemente exótica se desejarmos entender a Bíblia? Eles lançam uma pergunta muito interessante, porque tem muita gente na igreja que pensa assim, eu não preciso de hermenêutica, hermenêutica não é necessária para mim, isso é coisa para os acadêmicos, e eu aqui não preciso disso para pregar, para ensinar. Mas a grande questão é, será que esta leitura está correta? Será que nós não precisamos da hermenêutica? Será que na igreja a gente consegue realmente ser tão independente assim da hermenêutica? Pois bem, eu vou começar a colocar
algumas questões, respondendo à pergunta por que precisamos interpretar corretamente, que certamente vão evidenciar para você a nossa dependência da hermenêutica. Primeiro, a Bíblia é um livro não apenas divino, mas humano também. E sendo humana, é preciso considerar que a linguagem humana, além de mutável, é equívoca. Veja, esse é um primeiro pressuposto que justifica a utilização de princípios hermenêuticos, ou que responde a esta pergunta por que precisamos interpretar corretamente. Uma segunda questão é que o potencial para uma má interpretação está sempre presente, ou seja, eu sempre posso me equivocar na interpretação da Bíblia. Por isso eu preciso recorrer a ferramentas interpretativas e a princípios interpretativos. Terceiro ponto, o correto relacionamento com Deus, via de regra, passa por uma interpretação correta da palavra. Você pode ter uma relação com Deus que é utilitária e que não é o que é ensinado no Novo Testamento. Então, aí você tem a importância de uma correta interpretação. Para exemplificar essa questão do texto, né, da literatura, a Bíblia como livro, veja, por exemplo, essa questão das expressões que mudaram de sentido. Aí eu trago mais uma vez a fala de Kaiser e Silva. Eles vão dizer assim: em nossos dias, a expressão uma conclusão precedente significa um resultado inevitável. E é possível obter algum sentido da passagem se tomarmos isto como sentido aqui. Nos tempos elisabetanos, todavia, a expressão simplesmente significava uma experiência prévia. Se você passar a observar com um pouco mais de atenção, você há de perceber que várias outras expressões do nosso português também mudaram de sentido com o passar dos anos. Palavras que mudaram de sentido com o passar dos anos. Então são detalhes que estão no texto bíblico, que estão nas traduções da Bíblia, que precisam ser corretamente observadas. E aí a gente fala dos níveis a serem considerados na interpretação. Primeiro, o nível linguístico, ou seja, a Bíblia foi escrita em línguas muito diferentes da nossa. O nível histórico, ou seja, o ambiente histórico onde os textos bíblicos surgem, eu exemplifico aí falando da Palestina no primeiro século, é muito diferente do nosso contexto hoje. Também o ensino presente no texto, que pode ser uma poesia, uma narrativa, um texto apocalíptico ou escatológico, em outras palavras, você tem um ensino que está presente no texto, mas esse texto pode estar se utilizando de gêneros, e aí você precisa identificar qual é o gênero que está sendo usado ali naquele texto, lembrando que é muito comum na Bíblia você ter mais de um gênero em um mesmo livro, né? Então você precisa identificar tanto o ensino quanto o gênero para que você interprete corretamente. Tá? Veja, por exemplo, também a distinção entre o evento em si e a narrativa deste evento. E aí a gente coloca um exemplo muito interessante em Mateus 8, 18 a 22, onde logo após narrar o ensino de Jesus sobre o discipulado, no versículo 23, quando Jesus fala sobre segui-lo, né? Logo no versículo 23, o evangelista ele vai deixar registrado o seguinte: os discípulos o seguiram. Então não é por acaso que ele descreve ou ele registra o ensino de Jesus, mas na narrativa ele coloca esse detalhe histórico interessante, que logo após os discípulos seguiram a Jesus. Em outras palavras, o que Jesus ensinou surtiu efeito neles porque eles seguiram a Jesus logo após ouvir falar sobre a questão do discipulado. Uma outra questão é a do contexto canônico, a relação daquela dada passagem com o restante do cânon sagrado. Isso é muito importante e você percebe isso no próprio texto bíblico, que os autores da Bíblia estão correlacionando os seus textos com outras passagens das Escrituras. A história da interpretação é outro fator a ser considerado. Isso também é um ponto muito importante quando a gente fala de níveis a serem considerados na interpretação. Nas palavras de Moisés, nós nos encontramos na extremidade de uma longa tradição. E queira ou não, a maneira como nós interpretamos a Bíblia reflete a maneira como outros interpretaram. Então a gente vem na ponta dessa tradição, interpretando as Escrituras e aplicando seus ensinos na nossa liturgia, na nossa pregação, no nosso modus vivendi, modus operandi, por aí vai. E por falar em aplicação, a aplicação do texto bíblico é um fator que devemos considerar, e Moisés Silva ele vai dizer que o que a passagem quer dizer para mim, ou seja, o significado presente na passagem. Repetindo aqui, na verdade, Moisés Silva está dizendo o seguinte: quando ele fala, né, o que a passagem quer dizer para mim, ele está, na verdade, referindo-se à necessidade de buscar o significado presente nessa passagem. E a nossa proposta neste trabalho é justamente que seja feito um link entre o que o texto de fato significa e como podemos extrair lições dele para nós hoje, sem, contudo, estabelecer um muro divisório entre esse significado original e essa aplicação. Esse é um motivo sempre de muita polêmica nas aulas de homilética,
A gente vai preparar também um curso para pregadores aqui no nosso Instituto Crer e Ser. E é interessante que os alunos sempre perguntam, né? Mas o texto significa isso, mas como é que eu vou tirar uma aplicação de algo que é tão distinto, né? E muitas vezes distinto, inclusive, da maneira como nós entendemos hoje. Né? Eles dizem, como é que a gente vai tirar disso aqui uma aplicação? Então, é justamente o que nós propomos. A Bíblia é uma mensagem viva e a partir dessa mensagem você extrai aplicações práticas para a vida das pessoas, para a sua própria vida, para a vida dos seus ouvintes, para a vida, no nosso caso aqui mais especificamente, para a vida dos nossos alunos, ok? No seu trabalho de ensino. Caminhando então para a nossa conclusão, a gente fala sobre as falácias vocabulares, né? Que eu vou dar um exemplo apenas aqui na questão das falácias vocabulares, na questão da obsolescência semântica, em que a palavra deixa de ter aquele significado anterior. Veja, por exemplo, a palavra Ford, que antigamente custava um carro de baixo custo. Hoje, né, a palavra Ford indica o contrário, geralmente são carros mais caros. E em alguns casos as palavras mudam de sentido, como pedagogo, que na antiguidade apontava ou indicava aquele escravo que conduzia as crianças à escola, e agora significa professor, ensinador, educador. Então esses são alguns exemplos que a gente coloca nesta primeira unidade de aprendizagem, para que você possa já ir percebendo qual é a proposta do curso, entendendo como é que isso vai desembocar também na conclusão do nosso curso aqui, como é que a gente vai amarrar tudo isso, ok? Esta primeira unidade de aprendizagem, ela encontra a sua complementação na unidade que se segue, quando a gente vai falar sobre introdução à hermenêutica. Te espero lá.